Querido povo de Deus, tempos difíceis, né? Parecem, mas mesmo em tempos difíceis, são tempos também de esperança, de renovação, de reflexão, de aprofundamento das coisas, né? Eu não tenho medo dos tempos difíceis, eu tenho medo da indiferença, eu não tenho medo da cruz, eu tenho medo do fingimento de quem carrega a cruz. Eu não tenho medo das tribulações, eu tenho medo da dificuldade que as pessoas têm de perseverar diante das tribulações. Não temos medo dos ventos contrários, das tempestades. Temos medo daqueles que se deixam levar pelas tempestades, não se sustentam. Saibam que quanto mais difícil for o tempo, mais a nossa fé é chamada à prova. Nós somos chamados às provações. Nossa fé cristã, nosso testemunho. De certo modo, então, os tempos difíceis têm uma razão e uma função importante de nos testar mesmo, de nos provar se realmente estamos confiantes, crentes, se de fato a nossa fé é sólida ou se ela é superficial, interesseira, momentânea, temporária. Afinal de contas, o ouro se prova ao fogo e a fé se prova diante das tribulações. Tempos difíceis, sim, é verdade. Esse ano de 2020 nos trouxe esta pandemia muito cruel, muito dura, no mundo inteiro, no Brasil, em nosso sertão. Levou pessoas que amamos muito, muitos lares derramaram lágrimas pela partida imprevista e inesperada de seus entes queridos. E já não bastasse um ano difícil pela pandemia, é também um ano difícil na corrupção, no interesse ambicioso e ganancioso por dinheiro de muitas pessoas, seja no ambiente político. Veja, por exemplo, a situação do Rio de Janeiro, que já foge a qualquer padrão de corrupção, é o cúmulo do exagero, seja até no setor privado, que se envolve também nas facilidades dessas corrupções, inclusive no que tange ao combate à Covid-19, as verbas públicas para o combate ao coronavírus. Tudo isso nos assusta muito, esse nível alarmante de corrupção, de injustiça. E que se diga também no âmbito religioso, de fato, pessoas que fazem parte das lideranças de muitas igrejas se deixam envolver pela ambição, escândalos financeiros, mas também morais e até de ordem violenta, agressiva e até com casos de homicídios e etc. De modo que o ano ele passa a ser coroado com muitas desgraças, sofrimentos para muitos, decepções para outros, injustiças e assim por diante. Espero que até o final do ano possamos ter um saldo melhor desse 2020. E diante dessas tribulações, oportunamente o Evangelho de hoje nos dá margem para aprofundar estas reflexões. Estamos no capítulo 16 de Mateus, versículos 21 e 27 desta liturgia dominical. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está preparando os discípulos para uma grande missão, para que eles possam assumir a evangelização, o anúncio do reino neste mundo que não é fácil, nunca foi, porque o ser humano é complexo, o coração do ser humano é vaidoso, muitas vezes dividido, e a fidelidade, o olhar
fixo em Deus, nem sempre perdura muito tempo. Jesus, conhecendo muito bem o humano, sua comunidade, seu grupo, conhecendo a igreja que ele iria formar, então ele chama os discípulos para uma grande escola formativa, para que eles se tornem de fato discípulos e missionários do reino de Deus. E é nesta preparação que nós temos o capítulo 16 de Mateus, que é muito singular e importante para a nossa vida cristã, para a nossa fé, para o nosso testemunho, para o nosso seguir em frente. Diante das tribulações, é aqui que a fé se mostra e se prova. Ele termina o evangelho de hoje, logo no versículo 27, dizendo: o Filho do Homem virá na glória, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Retribuirá, isto é, dará a cada um a sua herança, conforme a sua conduta, se reta, se uma conduta justa e exemplar, servidora, uma conduta de práticas de amor, uma conduta virtuosa, uma conduta que ali na vida aquela pessoa dedicou-se a salvar os demais, a recompensa. Mas se uma conduta injusta, se uma conduta que não correspondeu ao seu propósito de vida, também receberá a sua recompensa, mesmo que seja enquanto condenação, ou uma condenação. Deus é justo e fará justiça. A cruz é o que vai nos conduzindo neste grande mistério da fé, que é a igreja. Jesus: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, depois siga-me. Queridos irmãos e irmãs, a cruz para nós é um mistério de fé, é o troféu glorioso da nossa salvação, pois foi no madeiro da cruz que Jesus derramou seu sangue, deu a vida por nós, para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar dos nossos pecados. A cruz que vem de Deus é a cruz da vida, é a cruz da libertação, da justiça, do amor ao próximo. A cruz que o Senhor propõe para a nossa fé cristã é a cruz da entrega, do sacrifício, é a cruz da dedicação, do trabalho árduo pela vida, pela salvação das almas. A cruz que vem de Deus, por mais exigente que seja, ela nos levará à vida plena e à felicidade sem fim. O que me preocupa é que muitos trocam a cruz do Senhor pela cruz do mundo. E a cruz do mundo, ela é impiedosa, fascinante por um momento, traiçoeira em outro. A cruz do mundo, ela leva à morte. A cruz do mundo, ela leva justamente ao pecado. O mundo que seduz, que atrai e que sucumbe à vida humana em seus próprios mistérios de iniquidade, que é o próprio pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso compromisso com o Senhor passa pela cruz. Para o mundo a cruz é loucura, o apóstolo Paulo já havia dito isto. Para nós a cruz é sinal de salvação. Para o mundo a cruz é feia, a cruz ela é um escândalo, não tem nada de atrativo na cruz para o mundo. Para nós cristãos, ao olharmos para a cruz, ali nós enxergamos Jesus, lá onde Ele deu a sua vida por nós. Esses dias eu tenho feito pequenas reflexões intituladas justamente
pequenas reflexões, grandes transformações. São pequenos pensamentos diários, logo ao amanhecer, que eu tenho partilhado com a comunidade para refletir mesmo sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, sobre a vida humana. E em uma dessas meditações eu disse justamente isto. Uma grande árvore, ela parece ser imponente pela sua grandeza acima da terra, pela sua altura, pela sua folhagem, pelos seus frutos, pelo seu caule, por tudo aquilo que se vê. Mas a grandeza de uma árvore não está em sua aparência frondosa, em sua sombra gostosa. A grandeza de uma árvore está em suas raízes, que, se profundas, fará daquela árvore resistente diante dos ventos e das tempestades. Ela irá buscar a água mais profunda, na umidade do solo mais para baixo, a seiva que alimenta as folhas, os galhos e assim por diante. Ora, assim é a vida de cada um de nós. Não é o que se vê que é o mais importante, mas é justamente o que se está oculto, que pode ser ali a essência de cada um de nós. Por isso eu digo, não nos enganemos com as aparências, não nos deixemos levar pelo apenas aquilo que vemos e que nos deixamos atrair e seduzir pelo que se mostra a realidade. Procuremos meditar as palavras em sua profundidade, enxergar as pessoas em suas raízes, valores e princípios. As instituições também, procuremos olhar justamente aquilo que não se vê, porque o belo é invisível aos olhos, o estético enche os nossos olhos, mas o belo sublime é invisível ao nosso olhar. É o que está no coração que importa, muito mais do que aquilo que se vê da vida de alguém, seja para o bem ou para o mal. Por isso que muitas vezes temos surpresas. Uma pessoa era tão boa e de repente nos decepciona. Ou o contrário, uma pessoa parecia ser ruim e a gente percebe que é uma pessoa boa, que tem ações no coração, sentimentos bons. Daí sim, é a profundidade das raízes que dirão de fato o valor daquela árvore e sua capacidade de perdurar e de durar mais tempo. A vida cristã passa por isto. A nossa fé deve ser profunda, enraizada e não superficial, aparente, frágil, que se deixa levar como folhas secas ao vento. Eu fico impressionado neste ano de tribulações, como eu disse no início desta pregação, como as pessoas se deixam levar muito facilmente por vários, seja comentários, seja críticas, ou os diversos analistas políticos e religiosos que temos, principalmente nas redes sociais. E as pessoas, elas se desanimam muito facilmente, seja da sua fé, seja da sua vida, seja da sua família. É preciso, de fato, testemunhar uma fé mais profunda, mais enraizada e não superficial. Estamos vivendo nesses dias o grande escândalo do Padre Robson, do Divino Pai Eterno do Goiás. E eu gostaria de refletir com vocês 3 coisas: a justiça, o tempo e a fé. Primeiro, eu morei no Goiás 4 anos, de 2000 a 2004. Tive a oportunidade de conhecer e ver de perto o trabalho, a evangelização do Santuário do Divino Pai Eterno, lá quando o Padre Robson ainda era jovenzinho, seminarista, estudante. E eu diria a vocês, neste primeiro ponto sobre a justiça, justiça seja feita, seja para quem for, seja o padre, o pastor,
seja o político, seja o cidadão comum, a justiça tem que ser feita. Se errou, deve ser apurado, deve ser investigado, se condenado, punido na forma da lei, aqui diante dos homens e muito mais diante de Deus, porque da justiça divina ninguém se livra, e ela é justa verdadeiramente. Pois bem, meus irmãos, justiça seja feita, seja para quem for. Se for inocentado, absolvido, pois que também se faça esta boa comunicação de sua inocência. Julgamentos à parte, é uma realidade que nos toca muito. Todos nós sentimos. Eu rezei muito esses dias pelo Padre Robson. O conheci, sei que é uma pessoa como qualquer outro, que tem suas fragilidades e suas virtudes. E a justiça, então, espero que apresente de fato a conclusão de tudo isto, de modo que não podemos fechar os olhos. Foi do tempo em que se fechava os olhos para muitas coisas. Não, o que se fez se deve responder, pagar e, de fato, assumir as consequências de seus atos. Seja quem for, doa a quem doer. É assim que se prova a fé e é assim que se pratica a justiça. Claro que já nos decepciona muito as informações que temos. Aguardamos que, de fato, com serenidade, a justiça possa concluir tudo isso de forma correta. Mas já estamos muito preocupados e isso não podemos esconder. Até porque o Brasil inteiro participa do Santuário Divino Pai Eterno, nos programas de rádio, de televisão, através de doações para a evangelização dos redentoristas e da comunidade como um todo. Mas isto não nos tira a força de seguir em frente, de manter a nossa fé. O segundo ponto que eu reflito é sobre o tempo. E aqui há uma injustiça muito grande com quem quer que seja. Uma pessoa, quando comete um erro, se cometeu ou se cometer o erro, é importante lembrar que o tempo tem o seu lugar. O antes, o passado, o hoje, o presente e o amanhã, o futuro. Vejam bem, uma pessoa que cai num erro, num pecado ou num escândalo como este, por exemplo, imediatamente a pessoa já é condenada social e publicamente. Até aí, tudo bem. A mídia vive de informação e quem não quiser estar nos canais e na boca da mídia, pois ande na linha. Porque o tempo de hoje é de comunicação imediata. Ninguém escapa das divulgações e das comunicações, e isso é bom, porque revela o que se quer revelar, o que se tenha de revelar, e então a partir dali muitas coisas são apresentadas ou não. Não é que tudo seja também tão às claras, mas é o tempo da publicidade exagerada. O que me preocupa é que, a partir de então, parece que todo o resto deixa de existir. E aqui é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Antes de acontecer algo desta natureza, aquela pessoa tem uma história com muitas virtudes. E aí, não podemos esquecer que ao longo da sua vida, Padre Robson dedicou-se à evangelização. Conquistou o Brasil com a sua pregação, sua alegria, com sua juventude. Empreendedor na comunicação, rádio, televisão, programas, evangelização pelo país. Ou seja, quantas milhares ou até milhões de pessoas receberam através de Padre Robson como instrumento de Deus bênçãos abundantes, uma palavra de conforto, de consolo, orientação da fé católica. Quantos participaram de sua missa, da Eucaristia que ele consagrou,
dos programas que ele apresentou, e quantos acorreram ao Divino Pai Eterno, motivados por ele, não para ele, mas motivados por ele, como um grande evangelizador, um padre atuante, e nesse tempo que correspondeu de fato às necessidades da evangelização. E se isto agora de fato for verdade, esse escândalo que estamos vendo, que ele pague pelo que fez, mas não tira do seu passado as virtudes que viveu. E eu digo não somente em relação a ele, mas a qualquer pessoa. Quando alguém cai num erro, seja num crime, é bom lembrar que a vida daquela pessoa não se reduz ao dia do seu erro, ou àquela prática que infelizmente ele caiu. Ali ele pode ter um passado vitorioso, pode ter um histórico também de muitas ações boas. Uma pessoa não pode ser julgada somente pelo último ato, ou por aquele ato daquele momento, mas ao longo de sua história. Mesmo que, se porventura venha a ser condenado, não tira dele tudo o que ele fez pela igreja, pelo povo, pelo Brasil, pelas pessoas que confiaram nele, que se decepcionaram, como todos nós, é verdade, mas que ele nos ajudou muito ao longo de muitos anos na fé, na oração, na evangelização e na devoção do Divino Pai Eterno. Isso é o tempo, o ontem, o hoje e o amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence. Isso é importante. E a terceira reflexão sobre este caso, a fé. A fé, ela deve estar acima das pessoas e dos ministros de Deus. Vocês vêm à missa não por causa do padre Zé Newton, ou seja, qual for o sacerdote, mas porque vocês creem no Senhor, porque vocês creem nesta palavra, porque nós cremos na Eucaristia celebrada, porque nós somos igreja, somos família, e como toda família, temos pessoas tranquilas, outros estressados, nós temos pessoas que obedecem bem direitinho, tem pessoas desobedientes, tem pessoas que trabalham de forma gigante, e tem outros que não trabalham, que são preguiçosos, acomodados. É a família, e assim é a igreja, santos, mas também pecadores. Somos membros desta igreja de Cristo, como o próprio Cristo que constituiu os 12 apóstolos, e dentre eles tinha Judas, o traidor, aquele que se deixou levar pelo seu erro, pela ambição, pela ganância, pela vontade de ter Jesus ali como um rei político do seu tempo. Mas isso não tira de Judas as virtudes que ele teve antes de cair no pecado. Judas foi um jovem, se deixou contagiar por Jesus, foi chamado para ser apóstolo, caminhou com ele, acreditou, rezou, anunciou, vibrou com o reino de Deus, mas no final caiu na sedução do pecado, na tentação, errou, foi condenado. Deus é quem sabe a sentença de Judas, mas isso não tira dele o que de bom ele fez, o que de bom ele viveu. Isto para que a gente de fato faça justiça de forma justa, sem eliminar toda a vida de uma pessoa a partir somente de um ato. Meus irmãos e minhas irmãs, em tempos de tribulação, a fé então deve estar acima de tudo isto. O santuário do Divino Pai Eterno é muito maior do que o Padre Robson. A evangelização a partir da devoção ao Divino Pai Eterno é muito mais além das fronteiras de um dos ministros de Deus chamado Padre Robson. A nossa fé continua e deve continuar. Ficamos tristes, ficamos decepcionados, sim. Como isso vai ser concluído? Vamos aguardar, né? Esperamos que nem tudo aquilo seja verdade, mas se for, que seja apurado justamente. Mas a nossa fé em Deus continua. Não podemos ser católicos fracos ou, de momento,
Ali tem um ministro que é bom, eu corro para lá. Ali tem um que me decepcionou, já não piso mais ali. Então eu não sou igreja, não sou católico, então eu não sou de fato discípulo do Senhor, eu sou discípulo dos padres. Isso não está certo. Nós não somos discípulos dos padres, somos discípulos de Jesus. E o padre é um discípulo de Jesus, ele mesmo é discípulo de Jesus. E sendo discípulo humano, deve acertar, deve obedecer, deve ser fiel. Mas humanamente falando, se um dia cair em sua fraqueza, seja ela qual for, nosso olhar está lá mais adiante, em Cristo Jesus, no mistério da cruz. Esta é a fragilidade da árvore, da reflexão que eu disse no início desta homilia. O problema é que em tempos atuais, as pessoas olham não para as raízes da árvore, mas para a sua fronda. Ou seja, a gente vive muito no mundo aparente. Nos encantamos com um padre pelo seu discurso ou pela sua capacidade midiática, pela quantidade de seguidores nas redes sociais, e esquecemos que ali é um humano, é uma pessoa simples. Não podemos colocar no pedestal, seja o padre Zanildo, seja o padre Robson, padre Manzotti, padre Fábio de Mello, de forma nenhuma. São homens ministros de Deus, que devem ser fiéis, mas que são humanos. Nossa fé deve estar mais adiante, acima deles, porque o sacerdote nos aponta Cristo, e não a nós mesmos. Nós não devemos nos apontar a nós mesmos. E quando um cair, lembremos-nos disso, é Cristo quem nos sustenta. Nossas raízes da fé devem estar muito mais profundas e não superficiais. Se assim o procedermos, veremos quão bela é a fé católica, quão bela é a igreja, quão bela é essa experiência de crer no Senhor em família, em comunidade. E como família, aqueles membros que estiverem doentes, a gente sofre com eles. Aqueles membros que cometerem erros, a gente sofre com eles, mesmo fazendo justiça, e que não seja passada a mão em ninguém. E nem deve ser aceita qualquer prática ilícita ou imoral de quem quer que seja, seja de alguém que tenha uma função pública na política, seja de um ministro de Deus católico, um padre, um bispo, seja de quem for, seja de um pastor de uma igreja evangélica, seja de um líder de algum grupo ou crença, seja de um pai de família, de um gerente de empresa, seja de quem for, qualquer prática ilícita e imoral deve ser abominada, não deve ser aceita, nem devemos ser cúmplices, mas devemos acolher o pecador para que ele se converta, se redima, se arrependa, se corrija, para que ele, quem sabe, possa retomar o caminho, porque em algum momento ele olhou para baixo, em algum momento ele deixou de olhar para Cristo e olhou para as cifras, olhou para a quantidade de dinheiro, se deixou levar pela ganância, se deixou levar pelos desejos, se deixou levar pelas vantagens, se deixou levar pelas facilidades e propostas indecentes, se deixou levar pela corrupção e esqueceu do objetivo principal da nossa fé, da nossa vida, que é Cristo Jesus. Olhemos para Ele, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para a cruz, porque é ela quem nos salva. Olhemos para o alto, porque de lá virá a graça. Quem olha para baixo se decepciona. Quem se deixa levar pelo mundo das aparências poderá sofrer muito. Vejam como estão as situações de violência no Brasil, mas também em Araripina, homicídios, feminicídios, relacionamentos desastrosos, muitas vezes com perseguição e morte, infidelidades. As pessoas parece que hoje está namorando, amanhã já está junto. Cadê as raízes? Não aprofundou, já se deixou logo
levar por uma paixão passageira. São épocas de relacionamentos muito curtos, muito rápidos, muito superficiais, muito pelo gosto imediato, muito porque eu quero e ninguém me empata, e a pessoa não aprofunda as coisas, não olha mais afim, mais adentro, não busca a essência. As pessoas estão buscando muito a aparência, o ter. Por isso que às vezes um se sente dono do outro, porque vê o outro como objeto e não como alguém que vai construir uma vida do seu lado. Em todas essas dimensões, olhemos para Cristo, procuremos a essência e não vivamos da superficialidade das coisas.